Olá, pessoal. Espero que estejam bem. No nosso último, demos início ao capítulo 31, falando sobre transferência. Eu disse que não seria possível concluirmos o capítulo e precisaríamos de pelo menos 3 encontros, tá? Para que eu não viesse fazer o resumo, eu poderia simplesmente trazer um resumo, lembrando que já trabalhei esse capítulo relacionado à técnica, este assunto, melhor dizendo, no capítulo Manual de Técnica Psicanalítica. Venho trabalhando em diversos simpósios também esse tema de transferência e contra-transferência. Então, seria cômodo para mim fazer um resumo e não ler o restante do capítulo. Porém, eu acredito que seja importante irmos nos familiarizando, tá? Com as mudanças conceituais ao longo do tempo, que a transferência em Freud, como nós já vimos, para Melanie Klein, e assim por diante. Vimos, então, no nosso primeiro encontro sobre transferência, página 331, que há inúmeras possibilidades de transferência, isso torna ela plural. Por isso, Zimmermann escolhe o plural, transferências. Há variadas possibilidades, ela advém do analisando, advém do próprio psicanalista, é influenciada por pela relação entre múltiplas manifestações. Diversos autores terão um olhar específico, situações específicas, terminologias próprias, enriquece o entendimento da transferência. Vimos que para o Freud no início era um obstáculo, era a resistência, Freud não compreendia muito bem, ele foi estudando, Zimmermann trouxe aqui diversos estudos do Freud, o olhar do Freud para a transferência ao longo do tempo. Depois vimos a transferência em Melanie Klein, em Kohut, em Winnicott, no Lacan, no Bion. Ok. Essa denominação, daremos início à pré-transferência. Volte no capítulo, ou na primeira parte, né, deste capítulo, que é o encontro anterior, e assista, porque eu não ficarei repetindo aqui o que nós já vimos, já lemos e pensamos também. A pré-transferência. Essa denominação alude a uma manifestação de natureza transferencial que se instala no paciente, ainda antes dele sequer ter tido um contato com o analista, e que pode surgir desde o encaminhamento à sua pessoa, uma observação em algum evento científico, o primeiro contato telefônico, etc. Ou seja, antes do sujeito entrar no teu consultório, já houve uma pré-transferência. Ele te viu, alguém te indicou, ele viu um vídeo seu ali nas redes sociais, assistiu uma aula, enfim, há uma pré-transferência. Alguém comentou algo de você, pegou teu cartão, viu tua foto, alguém disse, quem foi que disse de você, o que disse? Já aí uma pré-transferência, que é antes do início das entrevistas,
e do processo propriamente dito, quando se tem um acordo. Então, aqui, antes dele ter tido um contato pessoal relacionado ao processo. Para transferência, consiste no fato de que o paciente, a moda de atuações, extravasa para fora da situação analítica seus sentimentos transferenciais, que estão sonegados e que não aparecem ao analista, de modo a revelar com pessoas do seu convívio mais íntimos algumas reações e atitudes inusitadas, que algumas vezes deixam os interlocutores surpresos e outras, os circunstantes, são acionados e convidados a exercer determinados papéis. Um instante. Então, para a transferência, o sujeito extravasa para fora da situação analítica. Ele convoca as pessoas a contracenarem, a exercerem um papel. O papel é esse, o papel daquilo que ele traz da relação com o analista. Isso é interessante, né? Então, um exemplo, o sujeito tem uma certa atração pelo terapeuta, pela terapeuta dele, né? Seja ele ou ela, e ele leva isso para fora. E busca alguém que ocupe este lugar, né, da fantasia. Uma figura de poder, até mesmo alguém que tem o mesmo nome, né, uma aparência análoga do analista, da analista. Perceba que isso pode ser tanto a fins dessa transferência erótica, né, onde ocorre uma paratransferência, isso sai da situação analítica e vai para fora com uma agressividade. O sujeito volta uma agressividade para uma outra pessoa, ao invés de voltar para a figura do analista. A extratransferência. Trata-se de um termo bastante conhecido e divulgado, que designa uma condição pela qual o analista percebe que o analisando demonstra por meio dos interrelacionamentos de sua vida cotidiana a forma de como estão estruturadas suas relações objetais internas. Ou seja, é essa vivência, essa repetição, o sujeito convocando o outro a contracenar, reagir. Na clínica, é a transferência. Fora da clínica, é a extratransferência. Lembrando que a transferência são termos psicanalíticos que devem ficar restrito à relação, ao vínculo, ok? A clínica. Então, o paciente não pode dizer que transferiu lá fora. Não é que ele não pode dizer, é que a nossa leitura ela deve tentar separar o que acontece fora da clínica e o que acontece dentro da clínica. Então, fora da clínica, a extratransferência. Dentro da clínica, teremos aí, né, a própria neurose de transferência ou a transferência propriamente dita. O analista percebe, o analisando, demonstrando por meio dos seus relacionamentos e da vida cotidiana
a forma como estão estruturadas as suas relações objetais. Então, demanda do outro, se sente ameaçado e assim por diante. De modo geral, os analistas desvirtuam a extratransferência e apregoam que tais experiências emocionais só têm eficácia analítica se elas forem analisadas à luz da vivência do aqui e agora comigo. Acredito que esteja crescendo o número de outros psicanalistas, entre os quais eu me incluo, que, diante de determinadas circunstâncias da situação analítica, mais particularmente aquela na qual uma verdadeira transferência ainda deve ser paulatinamente construída, também trabalham com naturalidade e profundidade os vínculos manifestos na extratransferência, tal como essa se apresenta na vida lá fora. Ou seja, o sujeito traz as problemáticas das relações, o analista tenta entender, analisar, ampliar a visão, isso é importante, né? Principalmente na atualidade e dentro de um pensamento do Zimmermann também. Então, novamente, o analista percebe na essa transferência que o analisando demonstra, por meio dos seus relacionamentos e da vida cotidiana, a forma de como estão estruturadas suas relações objetais internas, fantasias, medo e assim por diante. Muitos desvirtuavam a análise dessas relações, acreditando que tudo tinha que ser vivido na clínica, mas não, podemos analisar. Por exemplo, no caso de um paciente que estiver narrando na sessão uma séria briga que teve na véspera com a sua mulher, existe a possibilidade muito comum de que o analista proceda a um automático reducionismo interpretativo, de que o analisando está expressando uma briga com ele, analista. Independentemente se essa interpretação corresponde a uma realidade psíquica do paciente ou se é um equívoco de compreensão do analista. É frequente que o paciente a rejeite com costumeiras exclamações do tipo: não é nada disso. Eu sabias que ias dizer isso. Tudo que eu falo sempre trazes para ti. Não sendo rara a possibilidade que o analista queira reiterar a sua interpretação transferencial, adquirindo a sessão um clima polêmico. Em uma situação como a referida, creio ser perfeitamente possível um trabalho verdadeiramente analítico a partir da extratransferência. Isto é, de analisar com o paciente os detalhes da briga que ele teve com a esposa. Como tudo começou? Qual a sua participação? Qual o seu papel? Qual a sua responsabilidade por uma possível provocação? A reação foi um tanto previsível? Se foi, que em você desencadeou isso?
e que esse episódio repete tantos outros análogos com outras pessoas. Isso acontece apenas com a esposa ou acontece com outras pessoas? Quem são essas pessoas? São mulheres? Ok, são mulheres, mas quais mulheres? Com quais papéis? Qual idade? De sorte a poder propiciar um insight, com a possibilidade eventual de, aí sim, poder fazer uma costura dessa briga com outras manifestas ou ocultas que se passaram no passado, ou que de fato possa estar acontecendo no vínculo analítico. Então, como o Zimmermann trouxe, a importância de analisar essa extratransferência, que são os conflitos que o sujeito tem fora da clínica. O desejo de salvar o outro, o desejo de castigar o outro, o querer ajudar, o medo do julgamento, a dificuldade de dizer não, e por aí vai. Então, quando eu exploro as relações e as problemáticas, eu me aproximo, né, de algumas fantasias do sujeito. Eu entendo algumas motivações, o que talvez ele ganha com esta briga, o que talvez ele perde com esta briga, qual que é o ganho que se há, entende? Há pessoas que têm raiva do outro e parece que não pode estar em paz com o outro, precisa de alguma forma provocar o outro para que essa raiva seja justificada. Então, o outro e eu precisamos estar em conflito. Aí a raiva que eu sinto, que é relacionada a uma outra coisa, não me gera um sentimento de culpa, porque o outro, de alguma forma, merece essa raiva. Então, o sujeito cria situações para justificar sentimentos, ao invés de explorar esses sentimentos, trabalhar, elaborar, pensar, entender e assim por diante. Neurose de transferência. É útil traçar uma diferença entre o surgimento na situação analítica de momentos transferenciais e a instalação de uma neurose de transferência. Então, cabe entendermos que há uma diferença. Quando surge a transferência e a instalação de uma neurose de transferência. A neurose de transferência está relacionada, quer seja de aparecimento precoce ou tardio. O analisando vive intensa e continuadamente uma forte carga emocional investida na pessoa do psicanalista. Então, o que é uma neurose de transferência? É quando analisando vive intensa e continuadamente uma forte carga emocional investida na pessoa do analista. Raiva, desejo, atração, ódio, amor, ira, que transborda para fora da sessão e lhe ocupa uma grande fatia do seu tempo e de seu espaço mental. O comum nesses casos é que o paciente revive as suas experiências afetivas, não com uma percepção de um como se, de que está reproduzindo antigas vivências equivalentes, mas
com a convicção de um estar vendo de fato. Então, na neurose de transferência, o que o paciente que é o analisando sente é intenso, é contínuo. Ele investe uma forte carga sobre o analista. E saindo da sessão, ele leva isso para fora. Tudo que ele sente ocupa o seu tempo, seu espaço. Isso pode ser uma carga afetiva ou uma carga agressiva, ira, fantasias, ok? O comum nesse caso é que o paciente revive as suas experiências afetivas. Então, o sujeito que foi, apenas um exemplo, abusado pelo pai e não se lembra do abuso, não se recorda, ele tende a viver isso na figura do analista. O analista se torna essa figura ameaçadora. Se a mãe é invasiva e eu preciso me proteger dela, mas eu não lembro, não elaborei muito bem isso, eu tento me proteger do analista. Não é apenas uma percepção de como um ser, tá? O sujeito realmente tem convicção de que há isso na relação, de que o analista sente algo, de que existe algo na relação, de que o analista fez algo, de que. A existência desse tipo de transferência justifica plenamente o emprego sistemático de interpretações centradas no calor do aqui e agora comigo, como lá então. Ou seja, o sujeito está revivendo algo de lá do passado, no aqui e agora comigo. Então, assim como você sente e revive isso, lá foi assim. Transferência psicótica. Como o nome designa, trata-se de uma transferência que caracteriza os pacientes clinicamente psicóticos e que, contrariamente à crença do Freud, de que esses pacientes não seriam analisáveis, porquanto eles nunca desenvolveriam uma transferência. Ele partia da ideia de que, nesses casos, toda a libido estava investida autoeroticamente. Freud acreditava que os pacientes psicóticos não eram tratáveis porque não haveria transferência com eles. Hoje é consensual que eles desenvolvem, sim, uma clara transferência. Sendo que, embora muitas vezes sejam inacessíveis à análise, muitas outras vezes eles possibilitam um verdadeiro trabalho analítico. Por isso, a importância de conhecer autores que desenvolvem teorias, conceitos, ideias para esse tipo de tratamento, tá? Tratamentos com pacientes que se enquadram neste grupo. Esse conceito de transferência psicótica não deve ser confundido com o da transferência provinda da parte psicótica da personalidade. Por quê? Porque todos nós temos uma PPP, que é uma parte psicótica da personalidade.
E às vezes vamos transferir por meio dessa parte da gente. Mas essa transferência não é essa transferência psicótica, porque essa transferência psicótica, ela é própria dos pacientes que clinicamente são psicóticos. Essa transferência psicótica também não se iguala à psicose de transferência, ok? Descrita por Rosenfield, e que, por sua importância, será objeto de uma capitulação especial. Transferência primária ou primitiva, precoce, simbiótica, narcisista. Com essas denominações, muitos autores designam aquela condição na qual prevalece um primitivo estado mental do paciente, caracterizado, sobretudo, por uma indiferenciação entre o sujeito e o objeto. Então, a transferência que vem é o sujeito completamente como extensão do objeto e o objeto uma extensão do próprio sujeito. Não precisarei tomar aqui o meu café. Né? Está friozinho, né? Então, a transferência primária, primitiva, precoce, trata-se de uma indiferenciação entre o sujeito e o objeto. O campo analítico. A expressão difundida pelo casal Baranger, por si, só define o fato de que existe entre o analisando e o analista, de forma manifesta ou latente, uma corrente transferencial e contratransferencial. Então, o campo analítico faz menção dessa corrente que liga analisando e analista. Ou seja, o sujeito transfere e o analista muitas vezes acaba reagindo por meio da contratransferência. A ideia de resistência, contra-resistência, perceba que contribuem também com a ideia do campo analítico. E o campo analítico contribui com a ideia da resistência e contra-resistência. Então, entre o analista e o analisando, existe uma corrente transferencial e contratransferencial, a qual é permanente, de influências e efeitos recíprocos, e que, nas condições normais, sofre sucessivas transformações em um continuado movimento espiralar, constituindo um campo onde circulam necessidades, desejos, angústias, defesas, relações objetais. Às vezes o analista está identificado com o desejo do outro, com a angústia.
Então, o campo trata-se disso. Por meio da transferência e contra-transferência, há uma circulação de fantasias, necessidades, identificações projetivas. Aliança terapêutica. Essa denominação pertence a Zeltzel, psicanalista norte-americana, que em um trabalho de 1956 concebeu um aspecto importante e relativo ao vínculo transferencial, ou seja, o fato de que um determinado paciente apresente uma condição mental tanto de forma consciente quanto inconsciente, que permita que ele se mantenha verdadeiramente aliado à tarefa do psicanalista. Essa concepção aparece nos textos psicanalíticos com outras denominações, porém, o significado é equivalente, como transferência eficaz, pela construção prévia de um rapport, transferência racional de Fenichel, que alude a um aspecto sensato do paciente, e aliança de trabalho de Gresson. Cabe acrescentar que uma aliança terapêutica não deve ser tomada como um simples desejo de melhorar, tampouco como sinônimo de transferência positiva, e muito menos como antônimo de transferência negativa. Pelo contrário, creio que o importante surgimento dessa última transferência negativa, em sua plenitude aparentemente negativa, muitas vezes se torna possível devido ao respaldo de uma aliança terapêutica, provinda, pelo menos, de uma parte do paciente. O que é aliança terapêutica? A aliança terapêutica é uma parte do paciente que está comprometida em assumir e colaborar com a análise. Quando falamos em aliança terapêutica, é isso. Uma parte do paciente, consciente e inconsciente, assume um compromisso com a análise. Sem essa aliança, não há processo, ok? Por isso que há pseudo-colaboradores. Não firmar essa aliança, não assumir esse compromisso. O analista precisa entender e perceber isso. Quando o sujeito está comprometido, tem uma aliança, e quando ele não tem essa aliança. Então, a aliança terapêutica diz respeito à parte da mente do paciente que está comprometida em assumir e colaborar com a profundeza da análise, disposta ao enfrentamento das dores, das dificuldades, dos obstáculos, e aliado a uma busca pela verdade. É por isso que o sujeito tende a se mostrar frágil, vulnerável, irritado, uma transferência negativa, porque ele tem uma aliança. Então ele se mostra, ele se apresenta, ele mostra, eu ia dizer uma feiura, e vou dizer feiura, ele mostra uma feiura que existe em si para o outro, e o outro fica.
o outro não vai embora, o outro, que é o analista, não rejeita. E o sujeito tende a integrar essa feiura e saber que ele não é apenas essa parte feia, né? Há outras partes também bonitas. Quando eu falo de feiura, eu falo de tudo aquilo que aprendemos enquanto crescemos, que é feio, que é errado, que não pode, ok? Não conte para ninguém, não fale disso para ninguém, não fale do pensamento que vem em sonho. E o analista vê, né? E o analista percebe que isso não é nada de feio, não é feiura, isso é humano. É desejo, é raiva, é sentimento. O match. Talvez a melhor tradução para o termo seja encontro psicanalítico. O match trata-se de encontro psicanalítico, aludindo diretamente ao que vem sendo denominado como relação real. Trata-se de uma conceituação proposta por psicanalistas pesquisadores norte-americanos, como Kantrowitz e colaboradores, e refere ao fato de que uma relação analítica vai muito além de uma simples relação transferencial, repetidora de vivências passadas. A investigação desses autores obedeceu a uma rigorosa metodologia científica e lhe permitiu a conclusão de que os aspectos pessoais de cada psicanalista em relação com o de um determinado paciente constitui um match singular. Então, os aspectos de cada psicanalista em relação ao do paciente constitui esse match, o qual tem uma decisiva influência na evolução exitosa ou não da análise. Esses pesquisadores observaram que o mesmo paciente pode fracassar na sua análise com um analista competente, enquanto terá êxito com outro analista, nem mais nem menos competente que o anterior. Inclusive, na hipótese de ambos pertencerem a uma mesma corrente psicanalítica, sendo que a recíproca é verdadeira com um outro paciente diferente. Então, há pacientes graves que talvez eu consiga ajudar e fazer um bom trabalho, processo terapêutico, psicanalítico. E há outros que nem são tão graves e talvez eu não consiga, porque houve talvez um match com aquele e não com este. Da mesma forma, o paciente, ele pode escolher um analista muito experiente, 20, 30 anos de clínica, pagar uns R$ 350 por sessão e não sentir o resultado esperado, porque não deu match. Aí ele escolhe um outro analista, né, que não tem a mesma experiência, talvez esteja iniciando a clínica, cobra talvez um terço do que o outro cobrava, e com esse o sujeito vai bem. Perceba que não trata-se de competência, de experiência, muitas vezes, ou apenas, mas trata-se também do match, ok? Mais ainda, eles observaram que o analisando progride suficientemente bem com o analista,
em um determinado nível de personalidade. Por exemplo, que está ligado aos conflitos edípicos, estagna em outras fixações narcisistas, por exemplo, e vice-versa. Então, há pacientes que vão desenvolver mais uma parte da personalidade comigo, uma outra parte com outro analista, uma outra parte com outro. Por isso que não podemos ficar presos simplesmente ao analista. Não estou dizendo aqui que precisamos fazer 4 sessões com um, 4 com o outro, não é isso. É tempo. Né? Talvez durante um tempo da minha vida eu quero trabalhar questões narcísicas, né? Aspectos da minha sexualidade, aspectos da minha ambição referente ao futuro, conflitos edípicos, e há momentos da vida, né? Separação e assim por diante, casamento, angústias relacionadas aos filhos, aos pais, há momentos, não consigo trabalhar tudo isso em um espaço de tempo muito curto, né? E principalmente apenas com um analista. Cada analista tem, né, suas partes mais desenvolvidas e menos desenvolvidas, e assim por diante. Pessoa real do analista. Analistas que são inseguros, e buscam uma certa segurança. Então, se o sujeito deseja tomar uma decisão, né, um tanto ambiciosa e correr riscos, como que é isso para o analista um tanto inseguro? Analistas que arriscam mais, e há sujeitos que às vezes precisam de um analista que seja um pouco mais conservador. Isso faz parte do processo, ok? E por isso a questão do match, a questão de ajudar mais o sujeito em algumas partes, em outras não, e assim por diante. Isso não quer dizer que todo psicanalista um tanto conservador, que não gosta de correr risco, vai ajudar. Às vezes é o contrário. Às vezes o sujeito não se sente confortável em tomar uma decisão, porque ele sente que o analista é essa pessoa que topa tudo e vai. E ele está um pouco com medo. Ele não quer ser um certo aventureiro e busca talvez outro analista que é mais conservador. E diante desse outro conservador, ele fica mais seguro. E vice-versa. Perceba que eu estou mencionando daquilo que ocorre na clínica, vai de sujeito para sujeito, analista para analista, e desse match, desse encontro entre ambos. Deixa eu ver quantas páginas faltam. Falta bastante ainda, né, pessoal? Falta 10 páginas. É até a 45. Estamos na 33, 37. Pessoa real do analista. Observações equivalentes às últimas acima, apresentada, estão convocando os analistas para se perguntarem quanto à importância que deve ser acreditada ou desacreditada a pessoa real do analista na construção do vínculo transferencial e contratransferencial e, por consequente, no destino da análise. Parece-me que, aos poucos, o pêndulo está se inclinando para a crença de que a percepção que o paciente capta das características reais da personalidade e ideologia da pessoa que o seu psicanalista me perdi um pouco na leitura. Observações equivalentes a essas últimas do MET, ok? Convocam o analista
para se perguntarem quanto à importância que deve ser creditada ou desacreditada à pessoa real do analista. Na construção do vínculo transferencial e contratransferencial. O sujeito não vai construir com qualquer um, ele vai construir com uma pessoa. E ele construiu com esta pessoa por causa de algo, ou seja, um match só foi possível não apenas pelo profissional, mas pelo pessoal. E por meio dessa construção do vínculo transferencial e contratransferencial, a figura do analista, que é a pessoa real, ela influencia no destino da análise. Parece-me que aos poucos o pêndulo está se inclinando para a crença de que a percepção que o paciente capta das características reais, então há uma percepção. Há uma percepção que o analisando, que é o paciente, irá captar do analista. Eu citei aqui o exemplo, o conservador, aventureiro, que topa tudo, que aceita, que se arrisca, que é calculista, ok? Então, tudo isso é captado pelo paciente, pelo analisando, mais do que uma mera pantalha transferencial. De fato, ele é, inclusive, como modelo de identificação. Então, nós, analistas, somos modelo de identificação. O BIM trabalha bastante esses aspectos, tendo uma significativa influência no campo analítico. Lembra o que é o campo? Onde vai circular necessidade, desejo, angústia, defesas e a relação objetal. Até mesmo no tipo de transferência manifestada pelo analisando. Então, a pessoa real do analista, ela influencia na construção do vínculo e deste campo aqui, ok? Onde vai circular necessidades, desejo. Talvez o sujeito não se permite, ou talvez não há uma circulação das necessidades, dos desejos no campo, porque não houve um match para tal área, houve para outra. Então, a pessoa real do analista influencia na construção do vínculo, no destino da análise, porque tudo que é do analista, ou parte do que é do analista, é captado pelo paciente. O próprio analista, que é a pessoa real do analista, se torna um modelo de identificação. Até mesmo para o tipo de transferência. Então, talvez com esse analista virá um tipo de transferência. Com outro virá um outro tipo de transferência. Ficaremos por aqui, ok? Mencionamos sobre diversos pontos interessantes para o entendimento da transferência. Falamos do MET, a pessoa real do analista, ao campo. E no próximo encontro veremos sobre os tipos de transferência. Desejo a todos que fiquem bem e até o próximo encontro.